eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Tudo parte de uma meta. Fala, comandantes! Vamos dar início a mais um PEFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla. Eu sou Fábio Calazans. E no podcast anterior a gente falou sobre planejamento, né, Fábio? Como planejar o ano aí da empresa. Isso, foi um podcast muito bom, inclusive, viu? Você já ouviu? Se não ouviu, ouve lá. Está em todas as plataformas de podcast e também no YouTube, né? Isso, sim. E aí no podcast a gente conversou sobre metas, né? A importância de você traçar metas para conseguir atingir o objetivo. E, inclusive, ficou da gente fazer esse podcast sobre metas. Então, aí, como é que você faz as metas na sua empresa? Como é que planeja? Conta aí pra gente. Certo. Sejam muito bem-vindos, né? Primeiro ao podcast. Primeira coisa, Érica, você está muito linda hoje, viu? Parabéns. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Quando a gente fala de metas, eu sempre gosto de dizer, as metas, Érica, elas movem as pessoas, né? Você trabalhar em uma empresa que não tem metas, você não está sendo instigado, você não está sendo desafiado. E as pessoas, ao menos as pessoas que gostam de crescer, que querem crescer, elas precisam se sentir instigadas, elas precisam de um objetivo a seguir. E esse objetivo nas empresas é a meta, né? Não só nas empresas, a gente também estabelece metas para as nossas vidas. Estamos pessoais, aí, né? Isso, estamos aí no... É o segundo podcast do ano, estamos no início do ano. E vocês, comandantes, já estabeleceram metas para suas empresas e para as suas vidas? Se não, ainda dá tempo, tá bom? Então, assim, a ideia é que todos os setores da sua empresa, ela tenha metas. Então, você consegue estabelecer meta para tudo. Metas de venda, metas de entregas, metas de lá para o financeiro, né? Metas de inadimplência, vamos lá, metas para o seu gerente, né? Tanto de vendas como de qualquer outra coisa que o seu gerente está ali responsável e que traz ali recursos para a empresa. Você pode estabelecer metas até de economia de energia, economia de água, meta de economia de combustível para os entregadores. Então, assim, você consegue estabelecer metas para quase tudo. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre as metas de vendas, que é o que faz a sua empresa girar. As vendas, eu sempre digo que é o setor mais importante da sua empresa, porque é que faz as engrenagens rodar ali, né? Sem dinheiro no caixa, não tem Nada mais, é feito, não né? tem mais nada, exatamente. Então, primeira coisa, se a sua empresa não tem metas, pessoal, estabelece metas. Agora, esse é o momento, estamos no início do ano, então é o momento de você estabelecer as metas. E aí, Ajustar as coisas, né, Fábio? isso, as metas, elas não pode ser qualquer tipo de meta, né? Tem uma meta, uma metodologia que eu uso nas minhas empresas e que geralmente eu ensino nas consultorias, nas aulas, que é a meta SMART. Comandante, você já ouviu falar na meta SMART? Então, assim, você não pode simplesmente sair jogando metas para os teus colaboradores. Então, imagina você chegar na sua empresa e dizer, a partir de hoje a gente vai ter metas de vendas. E aí, sem critério nenhum, tu vende 100 mil e quer passar a vender 200 mil. Será mesmo que você vai conseguir? Será mesmo que sem nenhuma fundamentação por trás, as pessoas vão serem instigadas a correr atrás dessa meta? Às vezes não tem nem planejamento, né? Tipo, estratégias que vão fazer para conseguir atingir esse valor, né? Perfeito. Simplesmente coloca um valor aleatório lá e quer que se cumpra como? Como, né? De onde veio esse valor? Então você precisa justificar de onde veio esse valor para os teus colaboradores, para a equipe de vendas. O pior de tudo,
o pior de tudo, de estabelecer uma meta de forma errada, é que a maioria das pequenas empresas, elas não têm uma meta. Então, se você tem uma meta e estabeleceu de forma errada, beleza, ainda está no caminho, dá para consertar. Agora, você não ter metas é muito complicado. Você precisa criar metas na sua empresa, tá bom? Então, eu vou explicar de forma bem simples, né, o que seria uma meta SMART. A meta SMART, na verdade, esse nome SMART é um acrônimo de 5 palavrinhas que são desenvolvidas aí outras palavras, né? O S é de específico. Então, uma meta, ela precisa ser específica. Fábio, como assim? Cara, eu faturo hoje 100 mil, tá? Faturo 100 mil. E eu quero faturar, nesse próximo ano, 120 mil mensal. Eu estou sendo específico. Não é mais ou menos 120. Eu quero faturar 120. Eu estou sendo específico. Então, primeiro tópico aí da meta SMART é especificidade. Seja específico. É o S, tá? Para quem está nos acompanhando no YouTube, eu vou pedir para o diretor Bob Esponja colocar a imagem aí da meta SMART, tá? Mas o S é de específica. A sua meta precisa ser específica. O M é de mensurável, certo? Você tem que ter uma forma de mensurar a sua meta. E outra, você precisa, Érica, acompanhar a tua meta mês a mês, mês a mês, semana a semana e, para ser melhor ainda, dia a dia, tá? Você precisa ter um sistema para mensurar como é que está indo aí esse segmento da meta. Por exemplo, eu tenho uma meta anual. O que é que eu faço nas minhas empresas? Eu tenho histórico, para você ter uma ideia, eu tenho histórico de faturamento das minhas empresas de 5 anos atrás. Quando eu quero estabelecer metas para a minha empresa, eu pego o ano passado e vou tomar como base, certo? Então eu vejo ali quanto foi que eu faturei, por exemplo, em janeiro do ano passado. Aí geralmente eu faço trimestral, pego janeiro, março e fevereiro. Aí somo os 3 e divido por 3. Eu tenho uma média dos 3 meses. Então, eu vou estabelecer a meta para os próximos 3 meses. E aí, eu vou adicionar aí uma margem de crescimento, tá certo? Só que essa margem de crescimento eu não vou tirar do nada. Essa margem de crescimento eu vou olhar o cenário mercadológico do momento. Então, vou olhar se no meu segmento houve crescimento, né? Qual é a previsão de crescimento do meu segmento, se o segmento vai continuar crescendo, ou se vai dar uma estabilizada, ou se vai cair. Então, tem que levar todo um cenário em consideração para estipular essa porcentagem de crescimento, tá bom? Não é simplesmente você pegar o valor e quero crescer 30% esse mês. Tá, cara? Tu quer crescer 30% esse mês, mas o teu segmento está em alta, está crescendo, ou o teu segmento está diminuindo. Para você crescer, por exemplo, eu sou do segmento de material de construção, então eu preciso analisar se o segmento de material de construção está em alta, está aumentando, porque se o segmento estiver em alta e tiver uma prospecção de alta, sei lá, de 30%, eu posso colocar 30% de aumento na minha loja, tá? Eu vou tentar correr atrás disso. Agora, se o meu segmento está em queda e eu quero crescer 30%, veja que eu vou de encontro, né? Vou no sentido contrário das projeções. Você pode conseguir alcançar mesmo indo no sentido contrário? Pode. No entanto, vai ser muito mais difícil, você vai precisar desprender muito mais energia, tá bom? Isso evita até frustrações, né, Fábio? Com porque certeza. Aí você coloca um valor do nada, não consegue atingir, porque não vai ter como, e aí acaba desestimulando tanto a você quanto a sua equipe, né? Perfeito. E o nosso próximo tópico é justamente sobre isso. O M é de mensurável. Você tem que ter uma forma de mensurar a sua meta e ir continuadamente observando essa meta para ver se você está indo no caminho certo, se você vai atingir ou não. Porque se você não for atingir, você faz ações para tentar atingir. E se você estiver indo bem, você vai incentivando a galera, vai injetando ali pequenas injeções de ânimo, de motivação para a galera, tá? E o A do SMART, o A é justamente isso, atingível.
a meta ela precisa ser atingível, porque senão você vai acabar desestimulando a sua equipe. Tá, eu faturo 100 mil. Pessoal, esse mês, você faz a reunião, esse mês eu quero faturar 160 mil. E joga lá na mesa a meta para o pessoal. Cara, será que você consegue mesmo atingir 160 mil? É um crescimento de 60% de um mês para o outro. Eu não estou subestimando. Você pode conseguir. O que você vai fazer para conseguir... Até mesmo porque tem algumas lojas que é por temporada, né? Tipo, aí, às vezes o mês seguinte é o mês da temporada alta, que tem um crescimento, convenhamos, exorbitante, né? Em alguns setores. Tem que levar em consideração a sazonalidade também, né? Isso. Então, assim, a sua meta ela precisa ser atingível. Não adianta você jogar uma meta ao léu, do nada, uma meta super alta, as pessoas não vão atingir e você vai acabar desmotivando, desestimulando as pessoas, certo? Então, como eu disse, olha a projeção de crescimento do teu segmento, né? Olha se esse valor que você está colocando como meta, como desafio, se ele é realmente atingível, porque se não for, você vai precisar baixar a régua um pouquinho. Claro, inicialmente você vai baixar um pouquinho, vai ver o que aconteceu e depois vai aumentando, você não vai ficar naquela meta para sempre. E aí, a próxima letrinha, comandante, da palavra SMART é a letra R, tá? E a letra R é de relevante, Érica. Ao mesmo tempo que a meta ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante. Precisa ser uma meta, comandantes, que faça com que o seu time saia da zona de conforto. Tem que ser atingível, mas também não pode ser fácil, né? O seu time precisa tirar a bundinha da cadeira e correr atrás para bater a meta, tá certo? Tem que fazer com que o seu time se mova. Até mesmo porque aquilo que é confortável, né, a gente não costuma correr muito atrás, né? Precisa nos tirar da zona de conforto, né? Isso mesmo. Já pensou, vamos lá, minha média de faturamento é 100 mil. Aí eu pego, pessoal... Esse mês a meta é de 101 mil. Poxa, você sabe que você pode fazer mais que isso. Então por que você vai se limitar? Entendeu? Então o crescimento de 1%, bicho, é um crescimento irrelevante. Então tem que ser atingível? Tem. Mas ele precisa também ser relevante, precisa fazer com que as pessoas se movam, fazer com que as pessoas saiam ali da sua zona de conforto. Beleza? E o último T da palavrinha SMART é temporal. Toda meta ela tem que ter uma data de início e uma data final. Uma data para começar e uma data para terminar, até para você poder sentar e fazer as análises, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando, a meta SMART é uma meta específica, tá? Tem que ser um valor específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Isso é uma meta SMART. E é esse tipo de meta que a gente aplica nos nossos treinamentos, é esse tipo de meta que eu aplico nas minhas empresas e tem dado muito certo. Outra coisa, a meta ela precisa estar exposta para todo mundo, de preferência, coloca as metas ali da sua empresa na parede da tua empresa, um local onde todo mundo tem acesso, um local onde todo mundo veja. Eu já coloquei uma meta uma vez, eu acredito que ainda está até lá na minha loja, na sala onde o pessoal fica, que é a copa, e tem a torneira onde a galera leva a mão, em cima da torneira tem lá uma meta, né? Ou seja, todo mundo, o comandante sempre que for lavar as mãos, é um ambiente que todos os colaboradores frequentam muito, sempre que ele for lavar a mão, ele tá vendo ali a meta do mês, ele tá lembrando, opa, tem metas. Bicho, quer colocar no banheiro? Coloca essa danada dessa meta em cima do vaso, assim, para quando as pessoas forem abrir a tampinha, na tampa do vaso, assim, sabe onde ficam aqueles avisos de não urine no chão, de descarga? Coloca ali ao lado para que as pessoas vejam sempre as metas, para que elas fiquem lembrando de que, opa, eu preciso atingir metas, a minha empresa tem uma meta e eu preciso correr atrás dela. Ou seja, é preciso que as pessoas estejam sendo lembradas a todo instante dessa meta e sendo aí desafiadas. Tem inclusive, Fábio, tem uma fala bem comum, né, que diz: o que não te desafia, não te transforma, né? Então, se você quer mudar aí, que meta é feita para a gente fazer mudanças, né? Se você quer mudar aí a tua empresa, quer aumentar o teu faturamento, você precisa fazer com que ela
te desafie para que ela venha transformar aí essa situação. Show de bola, Érica, show de bola. Agora, como é que eu vou implementar essas metas na minha empresa? Comandantes, eu vou dividir isso em 2 etapas. A primeira, vou considerar que você está abrindo o negócio agora, o seu negócio é novo, nunca estabeleceu a meta. E a segundo caso é se você já tem uma empresa rodando há um bom tempo, mas nunca estabeleceu metas para os seus vendedores, né, para a sua equipe. Como é que você vai fazer isso? No primeiro caso, você vai precisar saber que é quando você abriu a empresa, você não sabe ainda quanto é que você vai faturar, você não sabe ainda, não tem um histórico de faturamentos para você se basear. Nesse caso, tem uma formulinha que eu vou passar para vocês, que é um pulo do gato para você correr atrás dessa meta quando você não tem muitas informações ali de histórico do seu faturamento. A primeira coisa que você precisa saber é custos fixos. Quais são os seus custos fixos? Cara, antes de você abrir um negócio, inclusive no seu plano de negócio ou no seu plano de ação, você já calculou ali quais são os custos fixos que você vai ter naquela empresa. Então, primeira informação que você vai precisar, custos fixos. Fábio, o que são custos fixos? Custos fixos, comandantes, são aqueles custos que você vai ter, faça chuva ou faça sol, que você venda ou não, aqueles custos vão ter que ser pagos, são custos que são custos natos ali da operação do seu negócio. Cite aí um exemplo de custo fixo: aluguel, funcionário, água, luz, contador. Então são exemplos de custos fixos. Você vendendo ou não, se você prestar serviços, se você fizer ou não serviços, você vai ter esses custos, tá bom? Então você precisa ter isso no papel. Um outro ponto é o lucro esperado. Quanto é que eu quero ter de lucro na empresa? Eu estou falando de lucro da empresa, tá, pessoal? Eu não estou falando de lucro do produto. Não, de lucro do dono da empresa. Uma coisa que eu estou sempre pegando no pé, o lucro da empresa é uma coisa, o dinheiro do dono é outra. Né? O dinheiro do dono a gente chama de prolabore e é um valor fixo que você tem que tirar todos os meses. Esse lucro que eu estou dizendo é o lucro esperado da empresa, depois que você tirou todos os custos, inclusive o prolabore, Érica, ele está dentro dos custos fixos. Faça sol ou faça chuva, você tem que tirar o prolabore da sua empresa porque é dali que você se sustenta. O que não pode é você misturar suas contas pessoais com as contas da empresa. O que não pode, parceiro, é você usar o cartão de crédito da empresa para bancar suas contas pessoais, para bancar sua saída no final de semana. Beleza? Então saiba separar muito bem as coisas. O prolabore está dentro dos custos fixos e o lucro da empresa é um dinheiro que você quer todos os meses deixar no caixa da empresa para uma eventualidade. Certo? Então, lucro da empresa. Quanto é que você quer ter de lucro no final do mês? E o outro é a margem dos produtos. Você pega, eu tenho produtos ali que eu tenho 20% de margem. Eu tenho produtos que eu tenho 60% de margem. Tem produtos que eu tenho 100% de margem. Beleza? O que é que você faz? Faz uma média. Por exemplo, digamos aí que a média de lucro, a média de margem do teu negócio é 50%. Certo? Então você vai precisar dessas 3 informações. Custo fixo. Então imagina que seu custo fixo aí, Érica, do negócio é R$10.000. Certo? Custo fixo R$10.000. Imagina que o lucro esperado é, eu quero no final do mês ter R$2.000 de lucro. Esse é o dinheiro que eu quero deixar guardadinho ali no final do mês, todo mês, para uma eventualidade na minha empresa. E a sua margem de lucro é 50%. Então, 50% eu vou representar como 0,5 na formulinha. Então, você vai pegar a seguinte fórmula: custo fixo mais lucro dividido pela margem. Essa é a formulinha para você saber quanto você vai precisar faturar para deixar aquele lucro no seu caixa. Vou repetir: custo fixo mais lucro dividido pela margem. Então vamos ao exemplo que eu dei. Você tem um custo fixo de R$10.000, você quer obter um lucro líquido de R$2.000
E você tem uma margem nos seus produtos, uma média ali de margem de 50%. Então eu vou ter 10 mil mais 2 mil dividido por 0,5. Quanto é que dá isso? Faz aí. Bob Esponja, tem uma calculadora? Bicho é ligeiro, já tava fazendo ali. Já. Rapaz, não é fraco não, viu? 10 mil mais 2 mil dividido por 0,5. Deu quanto? Rapaz, eu vou fazer mais rápido de cabeça, é isso? Bora? Meu amigo, isso. Pensei que já estava fazendo, estava mexendo no Instagram. O podcast está no ar, parceiro. Bora? 10 mil mais 2 mil dividido por 0,5. Quer ajuda aí? Opa, 24 mil. Mostra aqui, 24 né, mil. pessoal, lá. Mostra aí. 24 mil. Então, 24 mil. Então, pessoal, olha só. 24 mil, Érica, é o que você, segundo a nossa formulinha e segundo os cálculos ali do nosso diretor Bob Esponja, 24 mil é o que você precisa para obter esses 2 mil reais de lucro líquido no mês. Ou seja, a minha meta, ela tem que ser pelo menos 24 mil, certo? Então, quando eu for externar para o pessoal, ó, a meta da nossa empresa é 24 mil mês. A gente não pode faturar menos que isso. Eu ainda recomendo que, em cima dessa meta, você coloque uma margenzinha de crescimento, nem que seja de 5%, 10%. Né? Coloca ali 10%, porque e apresenta a margem já com a meta já com os 10%. Porque mesmo que a galera não atinja, fica um pouquinho ali abaixo, mas atingiu o que você calculou, tá bom? Então você sabe que vai pagar todas as contas e que ainda vai sobrar 2 mil reais ali no caixa da sua empresa, certo? E essa também você pode estabelecer como meta. Meta simples, né? Porque nas minhas empresas, para você ter uma ideia como eu levo tão a sério essa questão de meta, que eu acho tão importante, que nós temos a meta normal, tá? Nós temos a super meta e nós temos a mega meta. Tá bom? Então, esses 24 mil poderia ser muito bem a sua meta. E aí você teria a super meta e também teria a mega meta. Aí detalhe, o que é que você faz para incentivar os teus colaboradores, instigar os teus colaboradores a atingir cada uma dessas metas? O cara atingiu a primeira meta, aconteceu o quê? Para dar ânimo para ele atingir a segunda, a terceira meta. Então, Érica, o que é que eu faço na prática nas minhas empresas? Atingiu a meta, a gente comemora. Então tem um sininho lá na empresa, quando a galera atinge a meta, o caixa é responsável por tocar o sininho. Inclusive, nós temos um vídeo do sininho, ou Bob Esponja. Quem estiver assistindo no YouTube, na hora da edição, coloca para a galera ver. Nesse sininho. A gente toca o sininho, todo mundo se alegra, é uma alegria danada. Isso dá um ânimo, é uma comemoração, tá? Então, bateu a meta, a gente comemora na empresa. Bateu a super meta, nós vamos para o açaí. Então a gente leva toda a galera para o açaí. Teve uma época que a galera estava enjoada de açaí, porque a gente ia para o açaí praticamente quase todos os dias, tá? Principalmente na alta temporada. Tinha gente ali botando açaí pelos olhos já. Mas aí você pode diversificar, você pode ir para o açaí, você pode... Um período muito bacana, Isso. né? Porque dá um incentivo, você fica ali correndo atrás, Com certeza, de fato, para passar da meta aí. No finalzinho do dia ali, você quer comer um açaí, quer comemorar. Então, você pode diversificar açaí, você pode ir para um milkshake, para um sorvete, para um churrasco, enfim. Determina um valor, né, que você pode, depois que atingir essa super meta. E aí tudo que caiba no seu orçamento, né? E aí decidem para onde seria melhor, né? E o cara bateu a mega meta, a gente vai para pizzaria. Ou seja, são recompensas de comemoração. E, além das recompensas de comemoração, tem as recompensas financeiras, porque o cara bateu a meta, ele destrava uma certa comissão. Bateu a super meta e a mega meta também. Então, você precisa ter mecanismos para incentivar os seus colaboradores a bater essas metas e mega metas, tá bom? Então, vamos lá, nós citamos o caso de que
eu abri a empresa agora, nunca tive faturamento, como é que eu vou calcular a minha meta? Tá aí, tá? Então você pode deixar a primeira meta 24 mil, a meta comum. A super meta, você pode botar aqui mais 20% de crescimento. E para a mega meta, você pode colocar 30% de crescimento. Então, assim, você vai estar incentivando essa galera a correr atrás. Beleza? Eu acho importante, Fábio, colocar também que, assim, às vezes a gente coloca uma super meta, mas aí quando a gente vê que ela está sendo atingida e a gente colocou um valor que não cabe no orçamento dentro da empresa, é importante você sentar e reavaliar, né? Porque aí acaba pesando para você e aí os funcionários sabem que existe aquela meta, não tem como você simplesmente do nada dizer, olha, hoje não vai. Por quê, né? Hoje não vai. Então, aí é importante você ir sentindo no decorrer de que vai acontecendo, que você vai bater na meta e ajustando sempre que necessário, né? Perfeito, Érica, a sua colocação. Tanto é que a gente faz as metas trimestrais. Então, a gente nunca faz uma meta para o ano inteiro. É porque é muitas mudanças, né, que vai ocorrendo. Isso muda muito, o mercado hoje está muito maluco. Então, um mês que você acha que era muito bom, às vezes pode acontecer de não dar muito bom. Então, você faz a meta trimestral e trata ali aquelas regras que você estabeleceu é para aquele trimestre. Ou para aquele mês, enfim. E aí, você acabou aquele trimestre, você vai analisar do ano passado, vão ser novas regras, novos valores de meta, novos valores de super meta, novos valores de mega meta. Entendeu? Então, não faz por um período muito grande, porque a coisa pode mudar e pode pesar para você. Vamos lá, então a gente vai tratar agora a segunda situação que eu falei, de você já ter uma empresa já operando há muito tempo, mas nunca estabeleceu meta. Então, primeira coisa, faz uma reunião com a galera e diz, nós vamos estabelecer metas a partir de agora em vários setores. Óbvio, você vai ter que sentar antes e ver esses valores de metas. Qual é a minha sugestão de como criar essas metas? Faz como eu já faço nas minhas empresas. Você vai pegar o histórico de faturamento da tua empresa. Fábio, não tenho histórico de faturamento. Então faz o seguinte, parceiro. Espera 3 meses. Espera a tua empresa girar ali 3 meses, agora anota os faturamentos. Cara, você só não vai ter esse histórico de faturamento se você não faz um fluxo de caixa. Pelo amor de Deus, se você não faz nenhum fluxo de caixa na sua empresa, tá tudo errado. Então, assiste nossos vídeos aí de fluxo de caixa. Inclusive, nós temos uma ferramenta muito interessante para você fazer, comandantes, aí o fluxo de caixa de vocês. E aí, fala aqui, comenta aqui nos nossos vídeos como é que você pode adquirir essa ferramenta que a gente vai explicar tudo para vocês, tá bom? Uma ferramenta impecável para você conseguir fazer aí o fluxo de caixa da sua empresa e tomar decisões, Érica, baseadas em números. Porque se você não controla todas as suas entradas e as suas saídas, você está operando a sua empresa às cegas, né? E aí as chances de dar merda são muito grandes. Então, assim, pega o histórico de faturamento da tua empresa do último ano e aí você vai projetar uma porcentagem de crescimento. Claro, você vai usar critérios para essa projeção. Vê a projeção de crescimento do teu segmento para o ano, vê quanto o teu segmento cresceu o ano passado, analisa quanto é que você cresceu em relação ao ano anterior. Então, é uma análise minuciosa para você colocar essa margem de crescimento. E lembra, 2 coisas, tá? Lembra lá da meta Smart, tem que ser atingível. Então você coloca um número, cara, você está no seu mercado, você entende mais do que eu, mais do que ninguém do seu mercado. Então você sabe se o que você está colocando é possível atingir ou não, né? Então, primeiro, a meta tem que ser atingível. E segundo, ela tem que ser relevante. Não coloca uma meta baixa também. Faz a galera tirar a bundinha da cadeira e tirar o bucho do balcão para correr atrás de vendas, tá certo? Então, você vai fazer toda essa análise, vai jogar aí 20% em cima e vai fazer essa reunião e mostrar, vai externar essas metas para toda a sua equipe. 20% seria o valor sugerido ou vai depender do mercado?
que eu estou sugerindo, não. Nesse caso, não tenho nem como sugerir uma margem de crescimento para a tua empresa, porque quem conhece o teu segmento, quem conhece a tua empresa é você. É você que tem que sentar e fazer isso, entendeu? Então, assim, primeira coisa, depois que você sentou, fez a meta, levando em consideração esses critérios, sentou e externou para a sua equipe, você vai precisar acompanhar. Então, nas nossas empresas, a gente faz reunião de metas semanal. A gente está aqui com o dedo no pulso, vendo o que é que está acontecendo. Cara, essa semana, vamos lá, a meta é de 100 mil por mês. O que é que a gente faz? A gente divide essa meta para 4 e a gente vê a meta semanal. E quando é no sábado, a gente senta, os meus gerentes, eles sentam e fazem reunião de meta com os colaboradores, externam a meta, quanto é que a gente faturou, se não chegou na meta, o que é que falta, aí a gente vai perguntar, pessoal, o que faltou para atingir a meta? Se atingiu, a gente vai dar parabéns e a gente vai dar um ânimo para as pessoas continuarem correndo atrás daquela meta e ultrapassar a meta, chegar na mega meta, tá? Então, assim... E se não atingiu, no caso, reformula para outra semana para conseguir fechar o mês, né? Isso, perfeito. A gente vai pegar a diferença e vai jogar na outra semana. Então, a gente vai dizer, pessoal, era 25 mil, a gente só vendeu 20. Então, esses 5 mil vai para a semana que vem, a gente vai ficar com 30 mil. Ou seja, a gente vai ter que correr mais para vender. Da mesma forma, era 25 mil, fez 30, sobrou 5 para o próximo mês. Então, não é que a gente vai andar mais folgado, a gente vai tentar fazer melhor ainda na próxima semana. A gente vai fazer melhor ainda na outra semana, que é para a gente ultrapassar a meta, chegar na mega ou na super ou na mega meta. Então, assim, é estar com o dedo no pulso, é estar acompanhando, é estar analisando junto com o seu time, é estar lembrando sempre de que vocês estão correndo atrás de alguma coisa, tá certo? Então, é isso. Eu digo sempre, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Tudo parte de uma meta. Então, criou-se a meta, aí você vai criar mecanismos, você vai traçar um caminho para chegar a essa meta. E aí, Érica, cada um vai fazer o seu papel. O dono vai fazer o papel, os gerentes vão fazer o papel e a galera da operação, quem está fazendo a engrenagem girar, também vai fazer o papel deles. Então, assim, qual o seu papel? O seu papel é o estratégico, o seu papel, comandante, é o estratégico. Você está na ponte do organograma. Então, o seu papel vai ser traçar os caminhos e perguntar aos seus gerentes o que é que eles precisam para chegar naquele objetivo. Então, eles vão dizer, vou precisar de um marketing mais incisivo, eu vou precisar de uma campanha, eu vou precisar de material de merchandising para passar para os meus colaboradores, para a gente aplicar na loja. Então, eles vão dizer o que precisam de você para atingir a meta, para seguir esse plano, né? Para chegar até a meta. E eles também vão cobrar dos subordinados deles, né? Então, assim, cada um fazendo a sua parte, não tenha dúvidas de que vocês vão conseguir atingir qualquer meta. Eu digo sempre que tudo depende muito da equipe, né? Um plano, pessoal, com a equipe certa, um plano não tão bom, vamos pensar o seguinte, um plano não tão bom, não tão bem elaborado, com a equipe certa, vai dar certo, tá? Agora, um plano impecável, um plano top, com a equipe errada, vai dar errado sempre. Então, assim, é importante você conversar com a sua equipe, né? Porque a delegação, a liderança, ela se dá a partir da conversa. Conversa com toda a sua equipe, mostra os planos, mostra os benefícios, mostra o que cada um tem a ganhar com isso, né? Porque se a empresa ganha, todo mundo tem que ganhar. Não adianta você estabelecer metas se você não incentivar a galera. Não existe hoje em dia você ter uma empresa em que, cara, se o vendedor vender 10 mil reais por mês, ele ganha um salário mínimo. Se ele vender 200 mil reais por mês, ele ganha um salário mínimo. Você se sentiria motivada a trabalhar num lugar desse? Jamais. Não. Cara,
o esforço que eu tenho que fazer para faturar 200 mil é muito superior ao esforço que eu tenho que fazer para faturar 10 mil. Então, se eu vou desprender um esforço maior, eu vou querer ficar na zona de conforto. Eu não vou querer correr atrás dos 200 se eu estou ganhando a mesma coisa. Não tem ânimo para isso. E isso não é porque o seu colaborador é ruim, não. Não é porque você tem um colaborador ruim, comandantes. É porque não existe ânimo, é do ser humano isso. Você só se move, né, quando você se sente motivado, quando você se sente estimulado. E na maioria das vezes estímulo para os colaboradores é dinheiro. Não só dinheiro, uma palavra de motivação, um elogio também é estímulo. Mas por trás de tudo é dinheiro, porque a vida hoje custa cara. É natural do seu corpo estar em inércia. É natural do seu corpo e da sua mente também querer ficar parado, querer sem ficar nada, poupar energia, isso é nato. Então você só começa a se mover quando você se sente estimulado ou ameaçado, né? Então assim, você não vai ameaçar, né, comandante, o seu colaborador? Não vai. Então você precisa estimular, beleza? Bacana, Fábio. Seria interessante até a gente falasse no próximo podcast sobre contratação, né? Já que você falou da importância de ter uma equipe aí que ajude nesse trajeto, né? Ajude, né? Digamos assim. O nosso próximo tempo, então, seria contratação, né? Show de bola. O sucesso da empresa, Érica, ela começa na contratação. E eu tenho muitas histórias interessantes sobre contratação, tenho certeza que os comandantes aí vão querer ouvir. Pessoal, então por hoje é isso. Eu espero de coração ter ajudado muito aí a cada um de vocês. Se a gente com esse podcast conseguiu ajudar uma pessoa aí do outro lado, um dono de uma pequena empresa, a gente já cumpriu o nosso papel aqui com esse podcast. Então, comandantes, se vocês ainda não são inscritos nos nossos canais, YouTube, Instagram, os canais de podcast, se inscrevam agora, tá? Me procurem lá no Instagram, Fábio Calazans, PF. Érica Carla, Metamorfose. Nos procura lá, manda direct, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente sempre responde. Aproveita, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa ser alimentado por esse tipo de conteúdo. Se tem um amigo que é empreendedor, se tem um parente que é empreendedor, então compartilha. Até quem pensa em começar, quem pensa, né? Em abrir um negócio, 2023. Né? Perfeito. Então assim você nos ajuda a chegar em mais lugares e você está ajudando aí as pessoas com os nossos conteúdos gratuitos. Então, é um ajudando o outro que a gente consegue chegar longe. Não é assim? Exatamente. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Fui! Tchau.